Agora, pontualmente 10 horas, a partir desse momento, a Jovem Pan vai acompanhar, dentro de instantes, o pronunciamento do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na Casa Branca, um pronunciamento em rede nacional, rádio e televisão, na expectativa de algum anúncio relativo à guerra no Oriente Médio. Aqui nos nossos estúdios, nosso editor de internacional, Fabrício Naisky, e temos também outros companheiros para participar desta cobertura. Fabrício, bem-vindo sempre. Boa noite, Thiago, mais uma vez. Boa noite a todos que acompanham a programação da Jovem Pan. Uma grande expectativa pelo pronunciamento de Donald Trump, que hoje voltou a falar sobre o conflito com o Irã, disse que já está praticamente tudo resolvido, que as tropas podem deixar a região e voltar rapidamente se for necessário. Também disse que os Estados Unidos consideram uma possível saída da OTAN, algo que depende de um grande processo político, um processo muito arrastado, mas há uma insatisfação muito grande do presidente norte-americano, da cúpula da Casa Branca e também do Pentágono em relação aos seus parceiros na Europa, aos seus parceiros de OTAN, que não embarcaram junto nesse conflito que começou há mais de um mês contra o Irã e que tem, claro, o apoio de Israel, tem essa união inseparável entre Estados Unidos e Israel como grande lastro militar nesse embate contra o Irã. Por outro lado, países europeus como a França, o Reino Unido, a Espanha, na maior parte do tempo tiraram o corpo. Disseram que, na verdade, essa guerra não é deles, que eles não querem participação, que eles não querem envolvimento, embora os reflexos sejam sentidos por todo o mundo. Ontem a gente trazia aqui, Thiago, a informação, aquele balanço divulgado pela IATA, a Agência Internacional de Transporte Aéreo, relatando que o preço do querosene de aviação subiu mais de 103% desde o início do conflito. Apenas um dos reflexos que tem sido sentidos em relação a essa guerra no campo financeiro, no campo econômico, muito por causa do fechamento do Estreito de Hormuz. Expectativa grande pelo pronunciamento de Donald Trump, que foi convocado ontem pela Casa Branca. A gente vai acompanhar aqui com tradução simultânea e também com a presença, com a participação do nosso correspondente lá nos Estados Unidos, Eliseu Caetano, e do professor de Relações Internacionais, Marcos Vinícius de Freitas, que vão se juntar aqui a gente. Nós vamos até às 11 horas, pelo menos, para conferir esse pronunciamento. Sem dúvida. O Eliseu Caetano chegando por aqui. A qualquer momento a gente pode interromper. O professor Marcos Vinícius de Freitas também. É uma honra receber o senhor aqui mais uma vez, professor. Em primeiras palavras, meu caro Eliseu Caetano. Aliás, o presidente dos Estados Unidos já está falando. Daqui a pouco a gente volta com eles, ao vivo, aqui na Jovem Pan. Acompanhe. Meus caros americanos, boa noite. Eu gostaria de começar parabenizando a equipe da NASA e nossos corajosos astronautas no lançamento da Artemis II. Foi muito impressionante. Eles vão voar mais longe do que qualquer foguete já fez e passar da Lua e voltar para casa de uma distância que nunca foi feita antes. É impressionante. Eles estão a caminho e que Deus os abençoe. São pessoas corajosas. São astronautas incríveis. Enquanto nós falamos agora à noite, faz pouco mais de um mês que a nossa operação militar Epic Fury, Fúria Épica, começou contra o país número 1 patrocinador do terrorismo no mundo. Nas últimas 4 semanas, nós atuamos de maneira decisiva com vitórias no campo de batalha, vitórias que poucas vezes as pessoas viram anteriormente. Hoje, a Marinha do Irã está acabada, a Força Aérea está em ruínas. Os seus líderes, a maioria deles, terroristas, líderes terroristas do regime estão mortos. O comandante da Revolução Islâmica foi dizimado. A habilidade de lançar mísseis e drones foi contida dramaticamente e suas fábricas de armas e lançadores de foguetes foram explodidos. Nunca antes na história da guerra um inimigo teve perdas tão devastadoras numa questão de semanas como esta. Como tem sido nos últimos 5 anos, sob minha presidência, estamos agora vencendo e vencendo mais do que nunca. Antes de discutir essa situação, eu gostaria de agradecer às nossas tropas pelo trabalho incrível
que eles fizeram para tomar o país da Venezuela numa questão de minutos. Aquilo foi rápido, violento e respeitado por todos os cantos do mundo. Depois de reconstruir nossas forças armadas, no meu primeiro mandato, nós temos agora o exército mais poderoso do mundo. E estamos trabalhando junto com a Venezuela e estamos nos dando muito bem. E a produção massiva de petróleo e gás, a segunda maior reserva do mundo, a segunda apenas atrás dos Estados Unidos da América, elas estão totalmente independentes e estamos lá para ajudar. Nós não precisamos estar lá. Nós não precisamos do petróleo deles, não precisamos de nada do que eles precisam, mas estamos lá para ajudar nossos aliados. Eu gostaria de dar uma atualização sobre o tremendo progresso que nossos guerreiros fizeram no Irã e discutir por que a operação Fúria Épica é necessária para a segurança dos Estados Unidos e do mundo livre. Desde o primeiro dia que eu anunciei a operação, eu disse que nunca permitiria que o Irã tivesse uma arma nuclear. O regime tem dito morte à América, morte a Israel para 47 anos. Seus parceiros proxies mataram americanos e bombardeando navios, provocando massacre de militares. Eles estavam envolvidos no ataque a um navio norte-americano e uma série de atos de ódio, incluindo atrocidades sangrentas do 7 de outubro em Israel. Muitas pessoas nunca viram algo assim antes. Esse regime assassino recentemente matou mais de 5.000 das suas próprias pessoas que estavam protestando no Irã. 45.000 mortos no Irã. Permitir que eles tivessem armas nucleares seria uma ameaça intolerável. Um dos piores regimes do mundo poderia levar à frente uma das suas campanhas de terror e criar um escudo nuclear. E eu nunca vou permitir que isso aconteça. E ninguém deveria permitir, nenhum dos nossos antigos presidentes. Essa situação tem acontecido há 47 anos e deveria ter sido resolvida muito antes de eu chegar na Casa Branca. Eu fiz muitas coisas nos meus 2 mandatos e ofereci o fim do programa nuclear do Irã. E eu matei o general Qassem Soleimani no meu primeiro mandato. Ele era um gênio do mal, uma pessoa brilhante, mas um ser humano terrível. O pai dessas bombas à beira de estrada que mataram americanos, o que ele fazia era horrível. O Irã tem sido talvez em uma posição melhor. Se ele tivesse sobrevivido, nós teríamos uma conversa diferente, mas nós continuamos vencendo. E eu terminei o acordo nuclear de Barack Hussein Obama. Obama deu a eles 1,7 bilhões de dólares em dinheiro. Tirou dos bancos em Virgínia e mandou para o Irã. Foi enviado por aviões para tentar comprar a lealdade dos líderes iranianos. Mas eles deixaram o nosso presidente para trás. Isso teria levado a um arsenal colossal de armas nucleares do Irã. Eles teriam esse arsenal alguns anos atrás e o mundo seria muito diferente. Não haveria Israel no mundo se eu não tivesse encerrado esse acordo terrível. Eu tive muito orgulho de encerrar esse acordo. Essencialmente, eu fiz o que nenhum outro presidente estava disposto a fazer. Eles cometeram erros e eu estou corrigindo esses erros. A minha primeira preferência sempre foi o caminho da diplomacia com o regime, mas eles continuaram o seu caminho em busca de armas nucleares. Eu ordenei um ataque a instalações nucleares do Irã na Operação Martelo da Meia-Noite. Ninguém havia visto nada parecido com isso antes. Aqueles bombardeiros B-2 foram muito bem e nós obliteramos totalmente as instalações nucleares do regime.
E eles tentaram reconstruir o programa nuclear em locais diferentes. Eles deixaram claro que não tinham intenção de abandonar a sua busca por armas nucleares. E o seu arsenal também de mísseis balísticos, em breve poderiam atingir os Estados Unidos, a Europa e qualquer lugar no planeta Terra. A estratégia do Irã era muito óbvia. Eles queriam produzir quantos mísseis fossem possíveis. Eles fizeram com o maior alcance possível. Eles tinham armas que ninguém acreditava que eles poderiam ter. E nós acabamos com tudo isso. E ninguém ameaçava parar com eles. E eles estavam construindo armas nucleares como ninguém nunca havia visto antes. Eles estavam batendo na nossa porta. E por anos, muita gente havia dito que o Irã não poderia ter armas nucleares. Mas isso eram apenas palavras se você não tem ações. Eu falei isso no anúncio da Operação Fúria Épica. Nossos objetivos são muito simples e claros. Nós estamos sistematicamente desmontando as ameaças do regime aos Estados Unidos, dentro e fora das suas fronteiras. Isso significa eliminar a marinha do Irã, que está completamente destruída agora. Destruir a força aérea e seus programas de mísseis e aniquilando o seu programa de defesa. A marinha já foi, a força aérea já foi destruída. E seus mísseis estão quase destruídos. Nós acabamos com a sua habilidade de apoiar grupos terroristas. As forças do Irã têm sido extraordinárias. Nunca houve nada parecido em lugar algum no mundo. E estou muito feliz em anunciar que nossos objetivos estão quase todos completos. Enquanto celebramos esse progresso, nós pensamos nos 13 guerreiros americanos que perderam suas vidas nessas batalhas, para prevenir que nossas crianças precisem lidar com uma ameaça nuclear do Irã. 2 vezes neste mês eu viajei para a base de Dover e tem sido algo muito importante estar ao lado destes heróis americanos. Nós saudamos todos eles e devemos honrá-los, completando a missão pela qual eles deram suas vidas. E todos os seus entes queridos têm dito, por favor, Senhor, vamos terminar essa missão e nós vamos completar essa missão. Estamos indo muito rápido, estamos muito próximos. Eu gostaria de agradecer aos nossos aliados no Oriente Médio, Israel, Arábia Saudita, Catar, Emirados Árabes Unidos, Kuwait, Bahrein. Eles têm sido muito bons e nós não vamos permitir que eles fiquem feridos de qualquer maneira. Muitos americanos têm estado preocupados com o aumento no preço da gasolina aqui no país. Esse aumento de curto prazo é o resultado do regime iraniano lançar ataques terroristas contra navios petroleiros em países vizinhos que não têm nada a ver com o conflito. Isso é mais uma prova de que o Irã nunca deveria ser confiado com armas nucleares. Eles usariam essas armas rapidamente. Isso levaria a décadas de extorsão, dores econômicas, instabilidade nas piores maneiras possíveis, como a gente nem pode imaginar. Os Estados Unidos nunca estiveram melhores preparados para enfrentar essa ameaça. Vocês sabem disso. Nós construímos a economia mais forte da história. Estamos passando por isso agora, a mais forte da história. Nós pegamos um país morto, estávamos mortos depois do último governo e tornamos este o país mais forte do mundo, sem inflação alguma. Investimentos recordes entrando no nosso país, na marca de 18 trilhões de dólares. E a melhor bolsa de valores de todos os tempos, com muitos recordes em apenas um ano. Tudo isso para nos colocarmos na posição de derrubar esse câncer conhecido como o programa nuclear do Irã. Eles não sabiam o que estava por vir, eles nem imaginavam o que estava por vir. Por conta da nossa política de
perfuração, nós estamos muito bem preparados energeticamente. Nem estamos discutindo os milhões de barris que estamos pegando da Venezuela de petróleo, porque a política do governo Trump faz com que nós possamos produzir mais petróleo do que a Arábia Saudita e a Rússia juntos. E esse número será ainda maior em breve. Não há nenhum país no mundo como nós, em local nenhum. Os Estados Unidos importam hoje quase nenhum petróleo através do Estreito de Hormuz. E não vamos precisar pegar nenhum petróleo do Estreito de Hormuz. Nós não temos e não vamos precisar. Nós dizimamos o Irã. Eles estão dizimados, tanto militarmente quanto economicamente. E os países do mundo que recebem petróleo do Estreito de Hormuz devem se virar em relação ao Estreito de Hormuz. Eles podem fazer isso com muita facilidade. Nós poderemos dar ajuda, mas eles devem tomar a direção. E aqueles países que não conseguem pegar o petróleo, que se recusaram a se envolver na decapitação do Irã, vão precisar lidar com isso por conta própria. A minha primeira sugestão é comprar petróleo dos Estados Unidos, porque nós temos muito petróleo. E segundo, criar alguma coragem atrasada. Eles deveriam ter feito isso antes. Vá até o Estreito de Hormuz e pegue o petróleo, proteja esse petróleo. O Irã tem sido essencialmente dizimado. A parte mais difícil já foi feita, então isso deveria ser muito fácil. Quando esse conflito acabar, o Estreito de Hormuz vai abrir naturalmente. Ele deveria abrir naturalmente. Eles não vão conseguir mais vender petróleo, porque isso é tudo que eles têm, tentar reconstruir e retomar esse fluxo de petróleo. E aí os preços vão cair novamente. E eles vão cair bastante. Eles já haviam caído antes. E nos últimos dias estamos indo melhor do que eu imaginava para resolver essa ameaça terrível. As pessoas agora estão falando sobre receber grandes reembolsos, porque as pessoas estão recebendo muito mais dinheiro agora dos retornos de impostos por conta da nossa One Big Beautiful Bill. E nós vamos retomar os preços de mais de um mês atrás em relação ao petróleo. Eu deixei muito claro que a Operação Fúria Épica vai continuar até que nossos objetivos sejam totalmente completos. Graças ao progresso que nós fizemos, eu posso dizer que estamos no rumo de resolver tudo muito em breve. Vamos atingi-los muito fortemente nas próximas 2 a 3 semanas. Vamos levá-los de volta à Idade da Pedra. Enquanto isso, as negociações continuam. A mudança de regime não era o nosso objetivo, mas a mudança de regime já aconteceu, porque todos os líderes originais morreram. Eles todos morreram. E a nova liderança é muito mais razoável. Enquanto isso, nenhum acordo foi atingido. Se não houver nenhum acordo, nós vamos atingir todas as usinas energéticas do Irã, muito possivelmente de maneira simultânea. Nós não vamos atingir o petróleo deles, embora esse seja o alvo mais fácil, porque nós não queremos dar a eles nenhuma chance de sobrevivência. Mas nós poderíamos fazer isso. E eles não poderiam fazer nada em relação a isso. Os radares deles estão 100% aniquilados e nós somos imparáveis como força militar. As instalações nucleares que nós obliteramos com os nossos bombardeiros B-2, eles precisariam de meses e meses para se recuperar. Nós temos muitos satélites observando isso tudo, e se nós observarmos que eles estão se mexendo para reconstruir, nós vamos atingi-los com força. É muito importante que a gente mantenha esse conflito em perspectiva. O envolvimento norte-americano na Primeira Guerra Mundial durou 1 ano, 7 meses e 5 dias. Na Segunda Guerra Mundial durou 3 anos, 8 meses e 25 dias. Na Guerra da Coreia durou
3 anos e 2 dias. Na Guerra do Vietnã, durou 19 anos, 5 meses e 29 dias. A Guerra do Iraque durou 8 anos e 28 dias. Nós estamos nesta operação militar de maneira tão poderosa, tão brilhante contra um dos países mais poderosos por 32 dias. E eles já foram obliterados. E, essencialmente, eles não são mais uma ameaça para Israel. Eles eram os valentões do Oriente Médio, mas não são mais. Isso é algo que vai garantir o futuro dos seus filhos e netos. Todo mundo está vendo. E não posso acreditar no que estão dizendo por aí. Eles estão vendo o brilhantismo dos Estados Unidos, das Forças Armadas dos Estados Unidos. Estamos olhando para um futuro onde estaremos livres das agressões do Irã e das ameaças do Irã. Não haverá mais ameaça do Irã aos Estados Unidos e ao mundo. E eu posso dizer, quando tudo acabar, os Estados Unidos estarão mais seguros, mais fortes, mais prósperos e maiores do que nunca. Que Deus abençoe os homens e mulheres das Forças Armadas dos Estados Unidos e que Deus abençoe as Forças Armadas dos Estados Unidos. Muito obrigado e boa noite. Bom, aí o pronunciamento do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, 20 minutos para ser mais exato, né? Porque não começou às 10 em ponto, começou às 10:01, meu caro Fabrício. Daqui a pouco a gente vai chamar o professor Marcos Vinícius de Freitas. Ele não anuncia nada de bombástico, mas fala que o conflito com o Irã está se aproximando do fim. Ele fala, de novo, entre 2 e 3 semanas. Diz que o arsenal deles foi o foco dessa tentativa dos Estados Unidos, mas um ponto interessante, até para a gente debater, é que ele diz que o regime está praticamente mudado porque as pessoas, nesse momento, que comandam o Irã, são menos radicais do que as outras pessoas. Fabrício, o professor também está com a gente aqui para falar. Pois é, o professor Marcos Vinícius vai comentar já, Tiago. Dá para a gente dizer que Donald Trump falou e, sinceramente, não disse nada, pelo menos nada de novidade. Essa informação que ele disse que os Estados Unidos devem atacar o Irã com muita força pelas próximas 2 a 3 semanas foi o que a gente trouxe há alguns minutos atrás aqui ainda no jornal Jovem Pan de hoje, uma fala que ele havia dito à agência de notícias Reuters, confirmando que essa operação deve durar mais um pouco e que aí na sequência começaria a retirada, a saída dos Estados Unidos desse conflito. A questão aqui é saber até que ponto a gente pode acreditar nessa fala de Donald Trump. É claro que do ponto de vista político, do ponto de vista de popularidade, quando a gente fala de popularidade, Donald Trump atravessa hoje a maior crise de popularidade da história de um presidente dos Estados Unidos, com aproximadamente 35% de aprovação popular apenas, que é um índice muito baixo para um presidente norte-americano. É claro que dessa perspectiva é muito interessante ele falar que a guerra vai acabar rápido, porque indica que a operação vai ser precisa, que não custará a vida de muitos soldados americanos. Ele mencionou alguns que já morreram durante as operações. Então, desse aspecto, é muito interessante que ele diga isso. A questão é se, de fato, ele vai conseguir cumprir com essa promessa, porque o Irã tem apresentado uma resistência relativamente dura a essas operações dos Estados Unidos. Não no campo militar, mas no campo financeiro, no campo logístico. O preço da gasolina disparou e Donald Trump teve que falar sobre isso nesse pronunciamento. Mas não há nenhum anúncio bombástico de fato. Aquela expectativa de que possivelmente colocaria tropas dentro do Irã, ele não menciona isso. Ele não menciona, por exemplo, uma possível ocupação da ilha de Karg, que é o principal ponto de exportação do petróleo do Irã, de onde sai 90% do petróleo iraniano para o mercado internacional e que era uma possibilidade que havia sido ventilada nos últimos dias. Também não é algo que ele menciona, mas ele destaca a operação como um todo ao longo de 32 dias. A gente chama o professor Marcos Vinícius de Freitas aqui com a gente, o Eliseu Caetano também. Eu já te ouço, Eliseu, mas claro, em linhas gerais, o nosso especialista aqui, professor de Relações Internacionais, que está na China, aí 12 horas a mais do que aqui. Tudo bem, professor? Sempre uma honra te receber por aqui. O presidente Donald Trump fala que o regime do Irã mudou. Tecnicamente, isso pode ser aceito ou não pode ser aceito? Em linhas gerais, esse discurso de 20 minutos. Bem-vindo, professor.
queria conversar com você, Thiago, e com o Fabrício também, nessa noite muito interessante, né? Porque você tem um presidente que tem 3 características nesse pronunciamento. Em primeiro lugar, hipérboles, né? O Donald Trump gosta muito de hipérboles, no sentido de tornar-se aí dizer que é o maior presidente da história dos Estados Unidos. E tudo que ele faz é hiperbólico, não é? A economia americana está indo muito bem, está tudo funcionando direto, e que não tem nenhum problema nessa operação. E a segunda coisa que a gente pode dizer desse discurso, Thiago, é que ele é cheio de ausência de verdade, não é? Quando nós olhamos para toda a operação, é uma operação que Trump nunca definiu precisamente o objetivo. Ele diz que isso faz parte da sua arte de negociar, mas o que nós vimos é que foi mudando a cada hora. Inclusive, esta questão que você fez menção de troca de regime, é a primeira vez que ele fala que a decapitação, mas a manutenção dos mesmos quadros ou de quadros sucessores de acordo com aqueles que estabeleceram o regime anteriormente continuam, não é? O tanto é que o sucessor do Khamenei, que eles chamavam de a cobra, é o filho, não é? Então eu não posso falar aí de troca de regime. O que você pode ter é a mesma coisa de dizer que quando você tem uma troca de eleição no Brasil, você trocou o regime do Brasil nesse sentido. E não é isso que a gente interpreta como troca de regime, principalmente querer troca de regime sem ausência de tropas no país para efetivamente implementar um novo grupo no governo. Então essa é a segunda característica, o discurso que tem uma profunda ausência de verdade. E a terceira coisa é uma irresponsabilidade na prática de atos considerados ilegais diante do direito internacional, criando um problema ali no Estreito de Hormuz e simplesmente dizendo que vai abandonar porque tem a autonomia na sua produção de petróleo doméstica, e com isso ele pode deixar aí o resto do mundo sendo afetado por esta crise que tem ali e que está acontecendo no Estreito de Hormuz, que era uma coisa prevista por qualquer analista de relações internacionais fazendo o primeiro ano do curso da faculdade, que seria a atuação natural do Irã neste momento acuado. E o fato de dizer também que destruiu totalmente o arsenal militar do Irã, sendo que até agora nós não descobrimos o que a questão dos 400 quilos de urânio enriquecido, que já se fala há algum tempo, e o fato de que o Irã continua aí resistindo e enfraquecendo a posição dos Estados Unidos como aliado globalmente falando. Hoje em dia, todos os países do Oriente Médio que sofrem as consequências desta situação têm de se questionar efetivamente, particularmente aqueles que estão no Golfo, se vale a pena a proteção dos Estados Unidos, se os Estados Unidos estão ali para protegê-los, ou simplesmente a proteção do Estado de Israel, que foi aí, ao final das contas, o responsável por toda essa atuação de Donald Trump no Irã. Pois é, né, Thiago? E tem uma questão em relação ainda ao que disse o professor, que é o seguinte: Donald Trump menciona que aqueles ataques do ano passado, da Operação Midnight Hammer, contra o Irã, aqueles bombardeiros B-2 que atingiram instalações nucleares, eles acabaram com a capacidade de produção nuclear do Irã, de armas nucleares do Irã. Isso foi a versão do ano passado, de 2025. Mas agora, em 2026, os Estados Unidos voltam a atacar pelo mesmo motivo, que leva a gente a ter uma certa dúvida sobre não a veracidade, mas a credibilidade dos ataques do ano passado, se eles de fato foram efetivos ou não. Fica isso tudo no ar, né? Porque como é que o Irã teria conseguido reconstruir essas suas capacidades em tão pouco tempo? Vou aproveitar e perguntar para o Eliseu, Thiago, o seguinte: ele tem acompanhado já de perto na Flórida. Ontem a gente vinha falando, né, Eliseu, sobre o preço do combustível. O que tem impressionado mais a opinião pública em relação a esse conflito? É realmente o preço do combustível dentro do país? É a questão econômica? Ou há uma preocupação maior em relação ao envio de tropas para o exterior, que é algo que o cidadão americano, em geral, fica sempre com o pé atrás?
Eu diria que os dois, viu, Fabrício? Muito boa noite para você, para o Thiago, para o professor Marcos e, claro, para todo mundo que acompanha a programação especial da Jovem Pan. Foram um pouco mais de 20 minutos de fala e, como você bem resumiu, Fabrício, Donald Trump falou e não disse nada. Havia uma grande expectativa também internamente aqui dentro dos Estados Unidos de que ele trouxesse algum tipo de definição, de decisão. Ou a guerra iria acabar, ou eles iriam começar de vez, porque aqui internamente há algumas questões que são levantadas e já de algum tempo. A gente entrou agora em pouco mais de um mês de conflito lá no Oriente Médio e os americanos já se questionam. A força militar dos Estados Unidos. Será que é realmente uma força militar? Porque não foi capaz de, em um mês e meio, destruir o Irã, apesar das falas de Donald Trump dizendo, não, nós obliteramos o Irã, eles não têm mais força aérea, eles não têm mais marinha, eles não têm mais capacidade nuclear. E aí o professor Marcos Vinícius bem lembrou, bom, não tem a capacidade nuclear, mas cadê os 450 quilos que haveriam lá no Irã de urânio enriquecido suficiente para produzir uma bomba nuclear? Ninguém mais falou disso. Você bem lembrou também, Fabrício, com relação às usinas nucleares que supostamente teriam sido destruídas no ano passado. Foram, não foram? Então o americano ele já se questiona a respeito da questão da guerra de retóricas. Não é apenas a guerra das bombas e dos mísseis, mas a guerra das falas dos líderes. Quem ganha na internet ou quem ganha na fala, essa situação é um ponto que os americanos já se tocaram por aqui. O outro ponto, eu diria que não é a questão dos militares, não. É claro que o americano é muito ligado a essa questão das perdas humanas, mas ele está sentindo mesmo no bolso. E não apenas com a alta do petróleo. A título de curiosidade, eu vim morar nos Estados Unidos há 12 anos. Na época, a gasolina no posto em Nova York, uma cidade cara, era algo em torno ali de $2 e 17 centavos. Hoje, por menos de 5, 6 dólares, você não pega um galão. Isso eu estou falando aqui na costa leste, que supostamente é mais baixo o valor. Na costa oeste, esse valor hoje está em 6, 7 dólares, em alguns lugares até 8 dólares o galão. Isso estou falando apenas da gasolina, mas o diesel também subiu. E aí, por conta do aumento dos combustíveis, o americano já começa a sentir aumento no preço das passagens aéreas, o aumento dos produtos nas prateleiras dos supermercados. Os valores, de fato, subiram muito, já estavam oscilando bastante ao longo dos últimos anos por conta da pandemia. Quando se acalmou, veio Donald Trump com esse ataque e essa invasão ao Irã. E a instabilidade está incomodando os americanos. E aí, dentro da instabilidade, a gente fala do bolso do americano, daquilo que ele está sentindo no dia a dia. Aliás, não só o americano, a gente que mora aqui também sente, né? Porque tudo fica mais caro, literalmente. Agora, por conta de tudo ficar mais caro, Fabrício, o que acontece? A popularidade de Donald Trump cai. Você trouxe uma das pesquisas, né? 35% apenas de aprovação. Existe uma outra que ele tem apenas 37% de aprovação geral. É um nível muito baixo, um dos mais baixos já registrados por um presidente aqui no país. Enquanto 57% desaprovam a atual gestão de Donald Trump, ou seja, um nível muito alto de gente desaprovando e um nível muito baixo de gente aprovando ele. Com relação à guerra com o Irã, uma pergunta específica foi feita pelo Instituto Reuters Ipsos. Apenas 38% aprova a forma como ele lida com o Irã. Entre 60% e 61%, Fabrício, desaprovam. Já apoio às ações militares, só 29% dos americanos ouvidos nessa pesquisa disseram apoiar o presidente Donald Trump. Já 14% disseram que apoiariam sim o envio de tropas terrestres. Então, no sentimento geral, algo em torno de 92% dos americanos ouvidos por esse pool de pesquisas querem que a guerra acabe o mais rápido possível. E isso é muito forte, Fabrício, porque indica uma fadiga da imagem de Donald Trump, sobretudo uma fadiga com esse conflito, com essa guerra quase total. Os Estados Unidos, os americanos não querem, e o presidente segue batendo nessa tecla. E aí, obviamente,
gente vem um efeito político direto. Eleições de meio de mandato estão chegando, o Congresso vai ser todo renovado, o Senado vai ter todas as cadeiras renovadas também, e a guerra está derrubando a popularidade de Donald Trump, pressionando os preços para cima, e o impacto nas eleições de meio de mandato já é uma realidade. Por aqui dizem que ele pode, inclusive, perder o Congresso, que é uma casa importante para ele. Então, essa fala dessa noite vem muito a reboque do estou tentando mostrar o trabalho, mesmo que não haja trabalho nenhum. O professor Marcos, agora às 10h34 na Jovem Pan, essa avaliação que o Eliseu traz é interessante de quem está nos Estados Unidos, porque todo mundo está sentindo no bolso os efeitos desse conflito. Lembra, a gente falava muito com o senhor no começo da guerra na Ucrânia, também teve uma pressão muito grande em relação aos combustíveis. Mas, professor, politicamente, o senhor que conhece como ninguém a história dos Estados Unidos, politicamente, para o presidente Donald Trump, o que tudo isso pode prejudicá-lo nesse ano, como Eliseu destacou, com as eleições do meio de mandato? O que pode acontecer, a maioria que ele tem na Câmara é pequena, acho que são 2, não é um número assim muito pequeno, e o que você necessariamente tem é a possibilidade de você ter um processo de impeachment. Só que nos Estados Unidos, o impeachment só acontece depois que passa para o Senado. E aí os republicanos ainda têm a maioria. Mas se ele perde a maioria também no Senado, o Donald Trump corre o risco de ser um presidente que terá que renunciar ou sofrer um processo de impeachment saindo da presidência efetivamente. Ele passou por 2 processos, mas aquilo não teve ali a repercussão que se esperava no primeiro mandato dele. Agora, neste segundo, se ele perde a maioria nas 2 casas, a possibilidade de ele perder o mandato se torna muito mais efetiva. Agora, a grande preocupação nessa história toda é daquele que vier a suceder Donald Trump. Embora ele e alguns acreditem que ele possa vir a concorrer a um 3º mandato, o que é vedado pela Constituição norte-americana, pelas emendas constitucionais americanas, o que você tem aí é que ele vai efetivamente prejudicar o Partido Republicano, não somente nas eleições de meio de mandato, mas também nas eleições daqui a 2 anos, né, depois desse período, para os quadros que pretendam assumir a liderança do Partido Republicano pós-Trump. Então, este que é o grande desafio dos republicanos. Você tem aí um partido que caiu dentro desta armadilha, não é, trumpista. Claro que existe uma base muito sólida nisso, porque ele conseguiu transformar o Partido Republicano num partido que atendia às demandas do trabalhador dos Estados Unidos, mas ao mesmo tempo o Partido Republicano ficou refém do próprio Donald Trump. Aquele Partido Republicano tradicional basicamente foi atropelado pelo movimento MAGA. E reconstituir isso depois de uma presidência fracassada, o que pode acontecer se ele perde aí as eleições de meio de mandato, muito daquilo que ele pretendia implementar vai ser impossível de acontecer e ele vai continuar governando por decretos que podem ser facilmente revogados por aquele que vem posteriormente. Da mesma maneira que ele fez com relação a Barack Obama e aquilo que o próprio Joe Biden fez com relação a Trump. Mas o que a gente nota nesse processo todo é que ele entende que tem aí um período curto para implementar as várias medidas que ele gostaria de fazer e tenta ser, na medida do possível, um refundacionista nos Estados Unidos, tentando colocar o nome Trump, a marca Trump, em todos os lugares que ele acha possível fazer isso. Tiago, acho que tem um aspecto interessante para a gente trazer aqui em relação ao que o Eliseu destacou agora há pouco, né, que a gente havia falado. O presidente falou, está tentando mostrar o trabalho, e esse é um pronunciamento que a gente destacou. Ele foi exibido em rede nacional de rádio e televisão nos Estados Unidos. Donald Trump falando muitas coisas que ele já havia falado, inclusive quando ele diz em relação ao que os aliados norte-americanos e europeus devem fazer sobre o Estreito de Hormuz, de ir lá e pegar o petróleo, é exatamente, palavra por palavra, o que ele escreveu naquele post ontem da Truth Social que a gente trouxe aqui no jornal Jovem Pan, dizendo que os Estados Unidos têm petróleo para vender, que os países podem ir lá criar uma coragem atrasada para tomar alguma atitude em relação ao Estreito de Hormuz e à questão do petróleo.
O que parece muito claro aqui é que Donald Trump está tentando passar uma mensagem de que esse conflito vai bem, de que as coisas são positivas para os Estados Unidos, mas uma mensagem que vem de um presidente que parece que está perdendo um pouco, e muito disso está refletido nas pesquisas de aprovação, a sua capacidade de entregar mensagens. Donald Trump sempre foi muito hábil em entregar mensagens para a população norte-americana, mesmo para aqueles que não gostam dele. Sempre foi muito efetivo. E agora parece que não, parece que a coisa está indo um pouco diferente. Então ele menciona, por exemplo, a questão, ele fala para manter o conflito em perspectiva. E aí fala de conflitos que os Estados Unidos participaram nos últimos anos. Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra da Coreia, Guerra do Vietnã, Guerra do Iraque. Todas elas... E dá os dias exatamente que cada um desses conflitos durou, né? Com a participação norte-americana, né? 1 ano, 7 meses e 5 dias na Primeira Guerra, 3 anos, 8 meses e 25 dias na Segunda Guerra, enfim, a lista é longa. Para dizer assim, olha, são só 32 dias, não há por que reclamar se são só 32 dias. Então a impressão que passa, a impressão que fica, é que realmente ele está perdendo, né, professor Marcos, essa dinâmica da comunicação, que sempre foi o grande forte de Donald Trump. Olha, o que a gente pode dizer, não é, quando você observa as coisas do Trump, ele é um mascate, não é, que cria problemas para vender os seus produtos. E efetivamente é isso. Ele criou um problema enorme ali no Estreito de Hormuz e agora está dizendo para os europeus, olha, não comprem mais dos árabes, não é, que são os grandes fornecedores do petróleo do gás natural, dos fertilizantes para os europeus, e está dizendo, olha, agora vocês resolvem o problema, mas se quiserem podem comprar dos Estados Unidos. Só que ele não leva em consideração que isso afeta o próprio mercado, os próprios países do Golfo, nesse processo todo, e de alguma forma, e aqui é o grande desafio, Fabrício, quando você olha para essa questão, o Irã vai precisar iniciar o seu processo de reconstrução depois desta atuação dos Estados Unidos em Israel no seu território. E o grande temor global é que o Irã, de alguma forma, passe a ter um controle mais efetivo ainda do Estreito de Hormuz, cobrando pela passagem, justamente no processo de recuperação econômica do país. E é muito interessante também pensar que quando Trump fala, não é, do exército iraniano e de toda a situação do Irã, ele desconsidera os 47 anos de sanção que o país tem sofrido e que enfraqueceram o Irã economicamente. O que a gente observa nessa história toda é que Trump usou a cartilha tradicional dos Estados Unidos quando pretendem aí uma troca de regime, que é você ter as sanções, depois apoiar movimentos populares, no sentido de querer aí se criar um clima de instabilidade doméstica. Em terceiro lugar, a questão da guerra, na expectativa de que o regime fosse trocado. E o que aconteceu nesse processo é que, apesar de o Irã ter um regime completamente um regime político extremamente complicado, não é? Como nós sabemos, por aquilo que a gente observa, o que ele conseguiu fazer nesse período curto de 32 dias foi fortalecer aqueles que vêm a suceder o Ayatollah Khamenei e também aqueles que continuam no poder a terem mais poder ainda. Então, a grande probabilidade de o Irã dar prosseguimento a este programa nuclear é ainda muito maior, e o pior de tudo isso é que incentiva outros países a buscarem o mesmo rumo por entenderem que a única maneira de negociar com os Estados Unidos é se eles tiverem efetivamente um elemento de dissuasão como a bomba nuclear. Então, o que aconteceu nesses 32 dias, que ele se gaba de ser uma guerra curta, é uma situação de instabilidade global, na tentativa aí de vender petróleo dos Estados Unidos, uma situação que não havia há 32 dias atrás e que agora existe, e, em segundo lugar, uma situação que pode levar aí a um crescimento no número de armamentos globais. Então, o mundo ficou muito mais instável do que ele acreditava com essa ação, e irresponsável, a gente pode dizer, por parte dos Estados Unidos, porque efetivamente, se nós olharmos, o Irã
não teve aí a atuação global que muito se alega nessa história toda que a gente observa por parte dos Estados Unidos. Ô Eliseu, fique à vontade para fazer uma pergunta para o professor Marcos Vinícius de Freitas, mas antes uma curiosidade minha, que pode ser até um termômetro de um dia como hoje. Você, zapeando as TVs americanas aí, dão mais destaque ao conflito no Oriente Médio e até a própria fala do presidente Donald Trump, ou a missão Artemis II tem mais destaque hoje, meu caro Eliseu Caetano? Olha, meu querido Tiago, eu acho que hoje o dia foi páreo para Donald Trump, viu? O páreo ficou ali duro entre a missão Artemis e toda essa confusão criada por ele. Ou, aliás, essas confusões no plural, porque são tantas confusões que a gente diariamente tem que lidar e reportar envolvendo Donald Trump ou os Estados Unidos por causa de Donald Trump, que às vezes, como jornalista, eu vou te falar, é até bom cobrir a Artemis, né? Traz um certo alívio falar de um outro assunto que não algo criado por Donald Trump. Bom, na minha opinião, Tiago, eu acho que o ponto alto da fala de Donald Trump nesse discurso de apenas 20 minutos, um discurso breve, foi a fala que ele traz a informação. Esse conflito deve durar algo em mais de 2 até 3 semanas, algo em torno de 2 a 3 semanas a mais, ou seja, dando a entender, que o conflito não vai terminar aqui, que era uma expectativa real, 2, que ele não vai pro tudo ou nada nos próximos dias. Mas o Fabrício Knights, que nosso companheiro bem lembrou, e se tratando de Donald Trump, tudo pode acontecer, mas pelo menos ele trouxe aí um glimpse, como os americanos dizem, né? Trouxe ali uma pitadinha de informação no meio de tanta hiperbole dele, né? Porque ele realmente tem esse perfil de jogar os louros para si mesmo e tentar colhê-los enquanto fala. Então, durante esse joga louro para si mesmo e colhe os próprios louros que jogou, Donald Trump trouxe essa informação, que esse conflito deve durar mais 2 a 3 semanas, pelo menos. Ou seja, nós jornalistas e todo mundo sabemos que não vai terminar aqui, não vai terminar agora. Ele deixou isso bem claro durante essa fala. Também, obviamente, fez ali a sua meia-culpa dizendo, olha, mas se eles entrarem num acordo, tudo bem. Mas quem vai entrar num acordo? Porque Donald Trump, ao mesmo tempo que disse que dizimou todos os líderes do regime dos ayatolás, também, na mesma frase, ele confirma que já está negociando com os novos líderes do Irã. Que novos líderes são esses? Porque até onde a gente sabe, oficialmente, Mojtaba Khamenei, filho do Ayatollah Ali Khamenei, que foi morto em uma dessas ações recentes dos Estados Unidos e de Israel, um ataque militar, é ele quem está no comando do país, apesar de não ter aparecido nem em foto e nem em vídeo desde um ataque que ele teria sofrido. Donald Trump, inclusive, afirma que ele também morreu, que ele perdeu a sua vida em um dos ataques. Então, eu destacaria hoje, da fala de Donald Trump, a duração da guerra vai ser ampliada em pelo menos mais 2, 3 semanas. Pelo menos, ou seja, dando aí uma possibilidade para o mundo de entender o que vai acontecer nos próximos tempos, de trabalhar. E aí eu acho que a minha pergunta para o professor Marcos Vinícius vem muito em cima dessa fala do Donald Trump de olhar para frente. Mais 2 a 3 semanas, professor Marcos Vinícius. Em tempo, antes de mais nada, muito obrigado pela sua participação conosco aqui na Jovem Pan nessa noite. Suas ideias, seu olhar, suas análises são sempre de grande valia para todos nós. O que o senhor acha se é que a gente pode prever que deve acontecer no mundo? Temos condições de suportar mais 2, 3 semanas de conflito lá no Oriente Médio? Na sua avaliação, tendo em consideração tudo aquilo que a gente viveu em um mês, qual seria um cenário possível daqui a um mês, mais um mês, pelo menos, de guerra? Teremos como suportar isso financeiramente, com estabilidade global, petróleo subindo, descendo, tudo ficando mais caro na mesa do contribuinte, popularidade do Donald Trump descendo, e isso provavelmente o deixando nervoso e fazendo com que ele tome decisões, mais atabalhoadas, digamos assim. Como o senhor avalia um possível cenário para mais 2, 3 semanas? Temos nós condições de suportar isso? Bem, o ano começou agitado com Trump desde o dia 3 de janeiro, né? Se nós pensarmos naquela operação na Venezuela, ele não deu sossego para a imprensa desde que o ano começou, efetivamente. E claro
que se acredita que ele queira aí levar a situação a querer poder ali proclamar o fim da guerra nesse processo todo, porque tem lhe causado um desgaste muito grande. Talvez não tivesse refletido efetivamente sobre os equívocos desta ação. Não é? Muita gente vai dizer para você, nessa história toda, de que os Estados Unidos foram guiados a esta situação que foi rechaçada por todos os presidentes anteriores. Né? O primeiro-ministro Netanyahu tentou convencer, desde o Bill Clinton até o Joe Biden, a fazerem uma ação contra o Irã, e todos sabiam que era ali algo muito complicado de ser feito. O grande problema é que o resultado disso é que gera grandes preocupações. Em primeiro lugar, enfraqueceu ainda mais globalmente a imagem dos Estados Unidos nesse processo, porque, veja só, os Estados Unidos, com Trump, e Donald Trump queria que os norte-americanos fossem apoiados pelos seus parceiros da OTAN, quando a OTAN é uma organização de defesa e não de ataque. E esta foi, sem dúvida, uma guerra de escolha. E a atuação, nesse sentido, iria contrariamente aos princípios básicos da Carta das Nações Unidas. Então, por isso que o Keir Starmer, que tem sido aí constantemente acusado de não ser um Churchill, também ficou preocupado porque era aí uma alteração dentro do contexto do direito internacional se os países da OTAN aceitassem esse tipo de imposição dos Estados Unidos. Então, isso é uma situação muito complicada. Em segundo lugar, o que a gente viu é que, ao atacar as bases norte-americanas na região, o que nós observamos, basicamente, é que o Irã fez com que esses países refletissem duas vezes se vale a pena a questão da proteção dos Estados Unidos. Porque, em primeiro lugar, atrai sobre eles o ataque do Irã, porque o Irã não tem ali nenhum míssil que chegue e atinja as cidades norte-americanas, então ele atingiria, em princípio, onde estão cidadãos norte-americanos e bases norte-americanas. Mas se deu ali, o que se observou foi uma conscientização de que estas bases têm a missão primordial de proteger o Estado de Israel, do qual esses países têm ali também uma série de restrições. Então, o Irã conseguiu criar uma situação muito complexa para os países do Golfo nessa situação toda, e que também serão desestimulados em razão desta situação econômica que vão passar por queda de turismo, queda de venda de petróleo e tudo isso. Justamente eles deixarão aí de necessariamente fazer os investimentos que prometeram aos Estados Unidos. Então o Irã, numa guerra assimétrica, soube pontuar exatamente alguns aspectos fracos que os Estados Unidos tinham nesta situação. Então, o que nós podemos observar é que a ação militar norte-americana será aí destrutiva, como o próprio Donald Trump anunciou, mas na assimetria os iranianos conseguiram alguns objetivos no sentido de enfraquecer aí a presença dos Estados Unidos, não só na região, mas globalmente falando. É interessante, né, Tiago, quando o professor Marcos Vinícius fala de assimetria, porque Donald Trump tem mostrado uma dificuldade muito grande, principalmente nesse segundo mandato, de lidar com assimetria. Por exemplo, o caso das tarifas contra o Brasil, né? Era uma disputa completamente assimétrica e ainda assim ele precisou voltar atrás em relação às tarifas, não apenas porque a diplomacia brasileira foi relativamente bem nesse aspecto, mas porque ele acabou entendendo que aquilo ali feria a economia norte-americana. E o Irã tem agido da mesma forma, só que aqui num conflito armado, né? Atacando instalações energéticas no Oriente Médio, países parceiros dos Estados Unidos, como os Emirados Árabes, como o Catar também, como o Bahrein, o Kuwait, enfim, vários países que acabaram sendo atingidos nessas últimas semanas, nesses últimos 32 dias, provocando essa crise econômica ao redor do mundo que não precisava ter acontecido. Inclusive, hoje, Tiago, capa da The Economist, da revista The Economist, acho até que o professor Marcos Vinícius deve ter acompanhado, porque é uma foto de Xi Jinping com a seguinte manchete: nunca interrompa seus inimigos quando eles estão cometendo um erro, porque no fim das contas, quem pode acabar se beneficiando nesse conflito, principalmente se ele for um conflito de curto prazo, como os Estados Unidos estão prometendo que ele será,
é a China no longo prazo. Pensando no resultado final da guerra, a China pode acabar indo muito bem. No longo prazo, a guerra atrapalha todo mundo, a China também, porque ela precisa importar muito petróleo e ela importa petróleo de vários países, incluindo do Irã. Um outro ponto de destaque, aí eu queria pedir até a opinião do Eliseu, as informações do Eliseu, porque o Trump tinha prometido falar sobre a OTAN nesse pronunciamento, fazer algum tipo de crítica à OTAN. E ele não falou o nome da OTAN nesse discurso de agora há pouco, né? Ele fala dos parceiros norte-americanos, mas sem se referir especificamente à OTAN. Eliseu, tem uma preocupação muito grande da Casa Branca, né, de como que vai ficar, como as relações dos Estados Unidos, da diplomacia norte-americana com seus parceiros vão ficar depois desse conflito, né? Deixa eu só destacar aqui, nós temos 5 minutos para terminar o nosso debate, então 2 minutinhos para o Eliseu, depois o professor encerra também fazendo essa avaliação da The Economist, né, que o Fabrício falava. Eliseu. Combinado. Fabrício, veja bem, existe aqui na Casa Branca, nesse momento, uma verdadeira operação de guerra formada para atender aos desejos do presidente, sem com que esses desejos dele atrapalhem os números, que já estão caindo vertiginosamente ao longo dos últimos dias, né? Como todas as pesquisas que eu trouxe há pouco. Então, me parece que eles estão agindo da seguinte maneira: vamos resolver um problema de cada vez. Existia, sim, uma expectativa, uma possibilidade muito grande de que Donald Trump falasse hoje à noite sobre a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, aquela aliança militar lá de 1949, onde mexeu com um, mexeu com todos. Mexeu com um, todos vão lá e defendem. Como o Thiago Berrache me lembrou, uma aliança de defesa, não de ataque. Os países não quiseram entrar, Donald Trump está enfurecido com isso e já ameaçou deixar a OTAN, sair da aliança por diversas vezes. O que pode acontecer? Não nesse momento, não a curto prazo. Aqui os analistas pensam que, de repente, a médio, curto prazo, talvez antes de deixar o governo, até lá ele tome essa decisão. Mas agora, não. Keir Starmer, na Europa, hoje chegou a dizer: olha, nós já estamos procurando outros parceiros. Talvez levando muito em consideração aquilo que o professor Marcos Vinícius também levou em consideração, que é de que a Europa, a Ásia, os parceiros, os aliados dos Estados Unidos já estão se questionando nesse momento. Bom, se os Estados Unidos, a maior potência militar do mundo, não conseguiu dar conta do Irã, de quem que eles vão dar conta? Será que eles vão conseguir defender a gente? Esse questionamento já é feito nesse momento e também já está na conta de Donald Trump. Fora todos os custos, né? Porque essa guerra está custando aos cofres americanos pelo menos $1 bilhão por dia, segundo a Axios. 32 dias de guerra, 32 bilhões de dólares pesando no orçamento dos Estados Unidos. Sem dúvida. Professor Marcos Vinícius de Freitas, então, para a gente ir encerrando, e é interessante a pergunta do Fabrício, porque o senhor traz uma realidade, conhece como poucos, já viveu muito a realidade dos Estados Unidos, mas hoje está dando aula na China e tem essas duas realidades para dividir com quem nos acompanha. Professor. Tiago, eu falo sempre para meus alunos que agora é o momento. Chinês não toma Coca-Cola nem Guaraná, né? Então eu falo, é o momento de tirar o saco de pipoca e assistir os Estados Unidos fazendo exatamente aquilo que a capa da Economist traz, que é uma frase atribuída ao próprio Napoleão, né? Você tira a pipoca e fica comendo, assistindo os Estados Unidos cometerem erros atrás de erros. E, obviamente, que uma das razões para ele querer encerrar essa guerra também é que Trump esperava, nesse processo todo, de que chegaria a China muito mais fortalecido para conseguir uma negociação melhor, particularmente depois da ação na Venezuela. Só que ele vem e vai encontrar com o presidente Xi com 2 problemas, né? Em primeiro lugar, as tarifas, que ele não consegue mais fazer da mesma forma como fazia antes, em razão da decisão da Suprema Corte, e uma perspectiva, uns Estados Unidos enfraquecidos na sua imagem global em razão da atuação no Irã. Então, isso é um problema que ele vai ter de enfrentar, que vai marcar a sua presidência. E claro que, como o Eliseu falou, na questão da OTAN, ele não pode fazer nada porque ele precisaria, para sair do tratado, ter aí, acho que 2/3 do Senado dos Estados Unidos favorecendo a retirada dos Estados Unidos do tratado da OTAN, o que não deve acontecer, justamente pela própria configuração do Senado norte-americano. Mas Trump gosta de falar, faz parte da atuação dele,
e faz parte da figura midiática de Donald Trump, que tenta aí, sempre que possível, utilizar meias-verdades através da mídia, através da televisão e através dos meios de comunicação para implementar uma mensagem no sentido de transformar-se aí no grande presidente dos Estados Unidos, mas que pode vir aí a ser o presidente que efetivamente colocou ali, começou a fechar o caixão da hegemonia norte-americana pelo mundo. Professor Marcos Vinícius de Freitas, que é professor de Relações Internacionais, lecionando nesse momento na China. Muito obrigado sempre, professor, pela atenção, pela gentileza. Eliseu Caetano também, sempre bom te receber aqui no horário invertido, né? Você está sempre no Jornal da Manhã. E o Fabrício também, 10 segundinhos, Fabrício, para a gente encerrar. Obrigado. Amanhã a gente está de volta, claro, né, Tiago? Plantão começando, plantão de Páscoa, mas uma cobertura muito marcante, mais uma hoje, né, com Artemis e agora com Donald Trump. Sim, agora são 10h59, na sequência o Bruno Mer vai começar o Show Business. Muito obrigado pela sua companhia sempre e continue com a programação da Jovem Pan.